O que eu vou revelar agora vai contra tudo que o sistema quer que você saiba. Por séculos, os maiores mestres da humanidade foram perseguidos e silenciados por guardar um conhecimento tão poderoso que poderia libertar as pessoas do controle mental em massa. Muitos pagaram com a própria vida para proteger esses segredos. Sabe por quê? Porque quem controla sua mente, controla sua realidade. E existem forças poderosas que não querem que você desperte para essa verdade. Você já se perguntou por que se sente tão cansado mesmo dormindo o suficiente? Porque, não importa o quanto se esforce, parece que está sempre faltando algo. Não é coincidência. É um sistema cuidadosamente projetado para manter você operando em um estado de consciência limitado. Mas os antigos mestres deixaram pistas, códigos ocultos em textos sagrados e símbolos misteriosos que, quando decifrados, revelam o caminho para uma liberdade que você nem imaginava ser possível. O que você está prestes a descobrir não é mais um segredo do sucesso ou método milagroso. É um conhecimento tão transformador que foi deliberadamente escondido das massas por milênios. As escolas de mistério antigas sabiam. Existe uma força dentro de você que, quando despertada, torna impossível qualquer tipo de manipulação ou controle externo. A questão é: você está preparado para uma verdade que vai destruir tudo o que você pensava saber sobre realidade? Porque depois que você ver o que vou mostrar, será impossível voltar atrás. Imagine só. Desde o momento em que nascemos, somos como atores em uma peça que não escolhemos atuar. A sociedade nos entrega um script invisível, repleto de regras, crenças e expectativas, que aceitamos sem questionar. É como se vivêssemos em uma bolha de ilusão, onde seguimos cegamente padrões estabelecidos por outros. Mas aqui está a verdade provocativa. Essa realidade que consideramos tão sólida é, na verdade, uma construção mental que pode ser transformada através do poder da consciência. E você já parou para pensar quantas dessas verdades que guiam sua vida foram realmente escolhidas por você? Nossa mente funciona como um projetor de cinema sofisticado, constantemente reproduzindo filmes baseados em experiências passadas, traumas e medos. Pense em quantas vezes você deixou de fazer algo importante por causa daquela vozinha interior dizendo: "Você não é capaz", ou "Isso é muito arriscado". Essas programações mentais são como correntes invisíveis que nos mantêm presos a uma versão limitada de nós mesmos. Mas existe uma ferramenta poderosa para quebrar essas correntes: a observação consciente dos nossos pensamentos. Quando você começa a observar sua mente sem julgamentos, algo extraordinário acontece. Você já imaginou como seria viver livre dessas amarras mentais? O processo de despertar espiritual começa quando nos permitimos questionar essas verdades absolutas que carregamos. É como limpar um espelho empoeirado. Aos poucos, nossa verdadeira essência começa a aparecer. O autoconhecimento se torna uma jornada de descoberta, onde cada camada de condicionamento removida revela mais da nossa autêntica natureza. A sabedoria antiga já nos alertava sobre esse poder transformador da consciência expandida. E sabe qual é a parte mais intrigante? Esse é apenas o primeiro passo de uma jornada muito mais profunda. Você está pronto para descobrir o que existe além dessa realidade programada? Lembra quando falamos sobre a realidade programada? Pois bem, uma das suas manifestações mais evidentes é o ciclo vicioso que a sociedade estabeleceu como normal: estudar, trabalhar, pagar contas e esperar ansiosamente pela aposentadoria. É a famosa corrida dos ratos, onde milhões de pessoas gastam suas vidas perseguindo uma cenoura que nunca alcançam. O mais interessante é que quando alguém ousa questionar esse sistema, logo é rotulado como sonhador ou irresponsável. Mas pense bem: quem definiu que essa é a única forma de viver? O despertar da consciência começa justamente quando ousamos fazer essas perguntas incômodas. O sistema criou uma fórmula quase perfeita de manipulação através do entretenimento vazio e do consumismo desenfreado. É como se estivéssemos constantemente correndo numa esteira. Muito movimento, mas sem sair do lugar. As redes sociais nos mantêm vidrados em vidas perfeitas que não existem, enquanto a mídia alimenta nossos medos e inseguranças. A lei da atração nos ensina que aquilo em que focamos se expande. E não é por acaso que muitos se sentem presos em um ciclo de escassez e ansiedade. Mas e se existisse uma forma de reprogramar essa realidade?
O que aconteceria se você decidisse sair dessa esteira agora? A transformação de vida começa quando percebemos que pequenas recompensas como compras impulsivas, vícios modernos e a ansiedade pelo fim de semana são apenas distrações que nos mantêm dormentes. É como se fôssemos peixes tão acostumados com o aquário que nem percebemos o oceano ao redor. A física quântica nos mostra que a realidade é muito mais maleável do que imaginamos e que nossos pensamentos têm o poder de cocriação da realidade que experimentamos. Mas, para acessar esse poder, primeiro precisamos entender como o sistema trabalha para manter nossa frequência vibracional baixa. Você já se perguntou por que é tão difícil quebrar esse ciclo de conformidade? Se recorda quando falamos sobre quebrar ciclos de conformidade? Pois bem, não estamos sozinhos nessa jornada. Os grandes mestres da humanidade, como Jesus, Buda e Hermes Trismegisto, já nos mostravam esse caminho há milhares de anos. É fascinante perceber como suas mensagens, embora separadas por séculos e continentes, convergem para uma mesma verdade universal: o poder da centelha divina que habita em cada um de nós. A sabedoria hermética nos ensina que o que está em cima é como o que está embaixo. Em outras palavras, nosso mundo interior molda nossa realidade exterior. Mas como podemos aplicar essa sabedoria antiga nos dias de hoje? O hermetismo, essa filosofia oculta milenar, nos presenteia com princípios que são verdadeiras chaves para a manifestação e prosperidade. Imagine o universo como um imenso espelho que reflete nossos estados mentais e emocionais. Quando entendemos o princípio da vibração, percebemos que tudo está em constante movimento, inclusive nossos pensamentos e emoções. É como uma dança cósmica onde cada passo nosso gera uma resposta do universo. A alquimia mental não é apenas uma teoria antiga. É uma ferramenta prática de transformação. E você já parou para observar como seus pensamentos têm criado sua realidade atual? Os ensinamentos herméticos nos mostram que o princípio do mentalismo é a base de toda a criação. O todo é mente, o universo é mental. Quando praticamos técnicas como a meditação mindfulness ou a contemplação silenciosa, começamos a experienciar essa verdade em primeira mão. É como sintonizar um rádio na frequência correta. De repente, as mensagens ficam mais claras. A expansão da consciência não é um conceito abstrato, mas uma experiência vivencial que ocorre quando alinhamos nossa mente com as leis universais. E sabe qual é o aspecto mais intrigante desses ensinamentos? Eles são apenas a ponta do iceberg de um conhecimento muito mais profundo. Já falamos sobre as leis universais, não é? Agora vamos entender como elas se conectam com as descobertas mais recentes da física quântica. É fascinante como a ciência moderna comprova o que a sabedoria antiga já sabia. Nossos pensamentos literalmente moldam a realidade. Quando alguém vive constantemente em estado de escassez e medo, é como se estivesse programando o universo quântico para entregar mais dessas experiências. Mas aqui está a parte incrível. Assim como podemos programar negativamente, também podemos fazer o oposto. Já imaginou o que aconteceria se você começasse a reprogramar conscientemente seus padrões mentais? A alquimia mental começa no momento presente. É aqui e agora que temos o poder de transformação. Muitas pessoas vivem presas entre arrependimentos do passado e ansiedades sobre o futuro, perdendo o único momento em que a mudança é possível. O agora. Técnicas como o Ho'oponopono, com suas 4 frases: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, e a meditação mindfulness são ferramentas poderosas para essa reprogramação. É como fazer uma limpeza no HD do seu computador mental. Aos poucos, os programas limitantes vão sendo substituídos por outros mais benéficos. Mas você sabe qual é o segredo para que essas técnicas realmente funcionem? O princípio da causa e efeito do hermetismo nos ensina que cada pensamento é uma causa que gera um efeito correspondente. Imagine sua mente como um jardim. Os pensamentos são as sementes que você planta diariamente. Se você semeia medo, colhe ansiedade. Se semeia gratidão, colhe abundância. A boa notícia é que podemos escolher conscientemente nossas sementes mentais. Práticas simples como manter um diário de gratidão, fazer afirmações positivas pela manhã ou dedicar 10 minutos diários à meditação podem criar mudanças profundas. E aqui está a pergunta que pode mudar tudo.
Que tipo de sementes você tem plantado em seu jardim mental? Lembra quando falamos sobre semear pensamentos? Agora chegamos ao ponto crucial dessa jornada: o poder do livre-arbítrio. É impressionante como muitas pessoas vivem como vítimas das circunstâncias, sem perceber que carregam consigo a maior dádiva do universo: o poder de escolha. O princípio da polaridade nos ensina que tudo tem dois polos, duas extremidades. Onde existe escuridão, existe luz. Onde há problema, há solução. A questão não é o que acontece conosco, mas como escolhemos responder a isso. E você, tem usado seu poder de escolha conscientemente? A verdadeira transformação acontece quando assumimos total responsabilidade por nossa história. É como ser o diretor do filme da própria vida, em vez de apenas um ator seguindo um roteiro imposto. O despertar espiritual não tem nada a ver com rituais complexos ou dogmas religiosos. É sobre reconhecer e conectar-se com a sabedoria divina que já existe dentro de nós. Pense nisso. Quantas vezes você já sentiu aquela intuição forte? Aquele conhecimento interno que transcende a lógica? São sinais da sua própria centelha divina tentando se comunicar. Mas você está pronto para ouvir essa voz interior? O princípio do ritmo nos mostra que tudo flui em ciclos: as estações, as marés, nossas próprias vidas. A sabedoria está em aprender a fluir com esses ciclos em vez de resistir a eles. É como surfar. Você não pode controlar as ondas, mas pode aprender a dançar com elas. Quando alinhamos nosso livre-arbítrio com as leis universais, nos tornamos verdadeiros co-criadores da realidade. As antigas escolas de mistério já ensinavam: o universo conspira a favor daqueles que despertam para seu verdadeiro poder. E sabe qual é o aspecto mais revolucionário dessa compreensão? É apenas o começo de uma transformação ainda maior. Consegue sentir como sua perspectiva já começou a mudar? Este é apenas o começo da sua jornada de despertar. Imagine como será sua vida daqui a alguns meses, quando você já estiver aplicando todo esse conhecimento ancestral. Me diz uma coisa: o que você faria se soubesse que é impossível falhar? Porque é exatamente isso que acontece quando você compreende e aplica as leis universais. Mas calma, tem mais. Se você ficou impactado com o que aprendeu até aqui, precisa conhecer a chave da prosperidade. Transforme sua vida financeira com as leis herméticas. Neste e-book exclusivo, você vai descobrir como aplicar os princípios herméticos para manifestar abundância em todas as áreas da sua vida. O link está no primeiro comentário fixado. Corre lá, porque esse conhecimento pode mudar tudo. E não para por aí. Quer ir ainda mais fundo nessa sabedoria? Não deixe de assistir ao vídeo Hermetismo Revelado, que está no card acima. Nele, eu revelo segredos que vão expandir ainda mais sua consciência sobre esse poder que existe dentro de você. Se esse conhecimento tocou seu coração, me ajuda a espalhar essa mensagem? Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com aquela pessoa especial que você sabe que também está pronta para despertar. Lembre-se, quando você desperta, desperta outros ao seu redor. E juntos, podemos criar uma verdadeira revolução de consciência.